Educação à distância, mudando realidades. A programação a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, garotinho e garotinha, nós estamos de volta na nossa mediação tecnológica. Eu falo mediação tecnológica, mas é ensino médio com mediação tecnológica. Estamos aqui nos estúdios da HR, no IFRO, diretamente de Porto Velho para todo o estado de Rondônia, para todo o mundo, para toda a galáxia, pela rede mundial de computadores, porque essa aula a gente sabe que ela vai para a internet, para poder você revisar, você assistir novamente, e outras pessoas também estarem assistindo. Eu quero saber de você o que você está achando da aula. A gente está estudando assuntos bem atuais. Ontem, na última aula, nós falamos sobre energia, falamos sobre petróleo, e nós vamos falar bem mais coisas sobre isso. Mas antes de mais nada, né, minha parceira está aqui, né, com a sua carinha carinhosa, o seu jeito de falar, mais calmo, porque se você pegar 40 minutos de aula comigo falando rápido desse jeito, a nossa tradutora está aqui, ela, nossa intérprete, né, tradutora e intérprete, ela fica louca ali com o jeito que eu falo, mas também Hedla está aqui. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da mediação tecnológica. Hoje, no dia 29, a gente não pode estar falando assim a data certa, mas hoje é o dia do geógrafo. Parabéns, é verdade. Carlos. Parabéns, Hedla. Parabéns a todos os professores presenciais que também são geógrafos. Muito obrigada pela sua existência e pela sua paciência nas nossas aulas. Hoje nós teremos uma aula muito interessante. Vamos continuar falando sobre petróleo. E, além disso, a gente precisa que você entre em contato conosco através das redes sociais, através da nossa sala de bate-papo, para dar a sua opinião, para fazer o seu comentário, para fazer a sua pergunta, para contribuir com a nossa aula. Tudo bem? Vamos lá para o slide? Vamos lá. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre essa primeira parte da aula, né? Nós vamos falar sobre a geopolítica de petróleo, né? A geopolítica do petróleo, as 7 irmãs, a OPEP, a Guerra do Golfo e também o Brasil na geopolítica de petróleo. Como, novamente, nós falamos, uma aula bem atual, já que nós estamos tendo uma paralisação dos caminhoneiros, né, nos últimos 9 dias, por causa da alta do combustível no Brasil. Então, mais uma aula bem atual para a gente. Eu quero que você participe dessa aula, né, mandando seu recado, mandando a sua mensagem e também na hora dos exercícios, mandando respostas dos exercícios, né? Beleza? Você está nos ouvindo? Tá dando para ouvir direitinho aí? Se não tiver, pede para a professora aumentar o volume. Vamos falar de habilidade. A habilidade que nós queremos nessa aula é reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço rural e urbano. Recordar é viver, né? As mais importantes reservas de petróleo do mundo estão concentradas em algumas poucas regiões. Falamos sobre isso na aula passada. Cerca de 60% da reserva do mundo está no Oriente Médio. Outra parte no Golfo do México, sul dos Estados Unidos, na Venezuela, no Lago de Maracaibo, na Rússia e na China. A Rússia na Sibéria e na China no Golfo de Bohai. Muito bem. A geopolítica. Por falar em geopolítica do petróleo, falar em geopolítica do petróleo é falar dos cenários e dinâmicas políticas globais referentes ao principal recurso natural da atualidade, que esteve, em boa parte dos últimos tempos, em disputa pelas grandes potências econômicas internacionais. Muito bem. Então, quando a gente está falando de geopolítica, a gente vai falar exatamente desses conflitos, tá?
todos os conflitos, toda a dinâmica política, tudo que aconteceu. É lógico que nessa aula, Thales, a gente não vai conseguir falar todo o processo, né? A gente vai pincelar alguns, mas aí você já vai subentender e já vai poder depois até pesquisar mais, aprofundar, ok? É isso aí, vai dar pra gente dar uma aprofundada em muita coisa. A importância do petróleo reside pelo fato de que a humanidade ser, em sua maior parte, dependente do uso dos seus derivados, principalmente como fonte de energia. Porque o petróleo, em outros usos, ele tem outros elementos que podem ser substituídos, assim como também a energia. Mas hoje, como nós vimos também na aula passada, a energia termoelétrica ela é uma das mais utilizadas no mundo ainda, né? Engana-se quem acha que o petróleo seja somente utilizado como combustível. Falamos na aula passada. Esse recurso possui um peso de ouro na economia internacional, que é bastante vulnerável às oscilações do seu preço. A exemplo do que aconteceu na década de 70 exclusivamente, né? Em 1973 e a outra em 1979, a chamada crise do petróleo, né? Nós vamos falar isso lá na frente, então não vou me derramar agora. Aqui, ó, uma imagem, e em muitas questões do Enem, o petróleo é chamado de ouro negro do capitalismo, tá? Ouro negro do capitalismo. Por quê? Fazendo uma alusão lá ao século XV, ao metalismo, onde a moeda eram as pedras preciosas, era o ouro, e aí trazendo para o século XX, né, século XXI, né, se coloca então o petróleo como o ouro do metalismo ali, mas é o ouro negro, ao invés de ser do mercantilismo, é do capitalismo. Continuando. Até a década de 70, vamos lá, 7 irmãs. Até a década de 70, 7 grandes empresas petrolíferas, a Exxon, Texaco, Mobil, Amoco, Chevron, que são dos Estados Unidos, a Royal Dutch Shell, anglo-holandesa, a British Petroleum, britânica, controlavam grande parte da exploração e comercialização do petróleo, determinando o aumento e redução dos preços. Essas eram chamadas 7 irmãs. Presta atenção. Os principais países exportadores, que pouco se beneficiam do controle, como o controle das 7 irmãs, resolveram criar, em 1960, por meio do Acordo de Bagdá, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Abre para mim aqui. É interessante a gente visualizar isso aqui. Nossa, eu tô rosa, né? Pra caramba, e a Reda tá de Copa do Mundo, né? Verde e amarelo. Exatamente. É interessante a gente visualizar uma coisa. A utilização do petróleo como fonte energética